E agora, com muita alegria e honra, eu convido o nosso amigo Denis para trazer o método dele tão esperado por nós. Gratidão. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? É uma honra estar aqui nessa sexta-feira à noite. E a gente está aqui com o auditório quase todo lotado, né? Sexta-feira aí é um dia esperado por todos durante a semana. Então eu fico bastante feliz aí de que sim, tem bastante pessoa buscando aí transbordo na saúde, buscando uma saúde ideal. E isso daí quando a gente tem consciência disso, não nos move. Primeiramente eu tenho que agradecer, né, a todos vocês que estarem aqui, agradecer a Márcia pelo convite de fazer parte desse livro, que me encantou muito, porque tem um significado muito importante na minha história, e também no meu livro, no meu método, tudo isso. E agradecer a minha família, né, que graças a eles, meus filhos, minha esposa, tudo isso foi possível. E haja paciência, né? Então, gente, falando de saúde, eu vou trazer aqui algo muito, muito interessante. Muitas vezes a gente acha que a saúde está distante da gente, mas ela está muito perto, ela está muito próxima. O último capítulo desse livro, eu falo sobre a meditação, sobre um método de meditação, a meditação do ser, que ela traz a meditação como uma opção, não só para a saúde, mas para várias áreas da nossa vida. E falar sobre meditação e saúde é algo muito prazeroso. Por quê? Porque vocês vão ver ao final o link que tudo isso acontece. E meditação, na verdade, é sim uma junção de você buscar dentro de você algo que vai complementar todas as áreas da sua vida. E por isso que eu fico bastante feliz, por esse livro e pela meditação também. Poder falar de meditação. Quem aqui já tentou meditar? Quem aqui já teve alguma experiência de meditação? Gente, a forma com que a maioria das pessoas ensina a meditação, ela é difícil, mais difícil do que deveria ser, porque sentar de pernas cruzadas, com a coluna reta, em poucos minutos a sua perna já está formigando, o seu ombro já começa a ter um desconforto. Isso faz tudo menos levar você para o estado meditativo, levar para você para a meditação. Então, essa forma de meditação que eu trago foi a forma qual eu iniciei, e não foi direto na meditação. Em 2012 eu tive um problema voltado muito para ansiedade, estresse, e isso me levou para a respiração. Estudando a respiração, eu descobri que nós temos um alimento em comum muito raro, muito abundante nesse mundo, que é o ar. O ar, na verdade, é o nosso principal alimento. Quanto tempo a gente consegue ficar sem um prato de comida ou sem um copo d'água? E quanto tempo a gente fica sem uma respiração? Então, aquilo que nos mantém vivo hoje, nesse estado, nesse momento presente, é sim o ar. E é o ar que nos conecta a várias coisas. O ar, ele é a matéria-prima principal da respiração e também da meditação. Então, o ar é o que nos conecta a tudo isso. E quando eu comecei a estudar respiração, claro, não foi ocasionalmente, porque eu tinha sinusite, renite, todos os ites possíveis que me atrapalhavam em concentração, e foi isso que me levou à ansiedade, a estresse e tudo mais. E quando eu me tornei um expert em respiração, naturalmente eu fui para o mundo da meditação. Porque quando você começa a entender o que está no ar, você começa a ter um poder de concentração absurdo, de você ter uma paz que te leva a um silêncio. E isso daí conecta com a meditação. Só que a meditação não foi tão direta, porque a meditação ela também entrou como uma forma de buscar essa paz, buscar essa tranquilidade no mundo dos negócios. E a meditação ela trouxe algo mais, ela trouxe uns segredos. Por quê? Só respirar direito me trouxe saúde, muita saúde. Eu acho que faz 12 anos que eu estudo meditação e respiração, e faz pouco mais de 8 anos que eu não me vejo tomando remédio. Os meus filhos já sabem muito bem respirar, a respiração necessária para evitar que você fique doente. E então isso já acontece. Só que a meditação, ela te conecta com algumas informações que estão simplesmente soltas no ar. E o que vem no ar, né, gente? A gente conhece muito pouco do ar, tem lá oxigênio, gás carbônico, Poucas pessoas sabem que tem nitrogênio no ar, tem vapor da água, só que tem coisas que a gente não consegue
vê e por isso a gente não sabe que está lá ou não acredita. No ar, todos os dias nós recebemos raios solares, nós recebemos a vitamina D, que é muito comum, nós recebemos também durante a noite o magnetismo da Lua. E tudo isso está no ar. Só que quando você começa a estudar sobre o ar, entender o que está no ar, você começa a sentir um pouco mais o que está no ar. E deixa eu contar para vocês o que mais está no ar. O ar ele preenche todos os espaços vazios que estão à nossa volta. E cada pessoa aqui está ocupando um espaço conectado ao ar. Então quando você começa a entender o ar, você começa a entender que todos nós estamos conectados através do ar. O ar que sai de você pode estar entrando em mim agora. O ar que sai de mim está entrando em você. Então todos nós aqui estamos absorvendo uma energia flutuante, mas que a gente não acredita, porque a gente não vê. Mas não é culpa nossa, tá, gente? Nós somos seres visuais. Nós evoluímos dessa forma. Então nós acreditamos naquilo que nós vemos. Desde que nós nascemos, nós acreditamos só no que nós vemos. Por isso que é tão difícil acreditar em alguma coisa. Por isso que é tão difícil algumas coisas, porque a gente simplesmente não acredita nelas. Só que eu trago aqui a meditação, uma forma da gente acreditar em mais coisas. Porque a partir do momento que você sentir, não vai ser mais difícil de acreditar. Alguém que duvida do vento? Não, porque você sente o vento nos seus poros, no seu tato. Então quando você sente o vento, um sopro, você não duvida que ele existe. Porque você está sentindo dentro dos seus sentidos, que é o tato. Você sente o cheiro, você sente o paladar. Só que o que mais está no ar que você não consegue sentir são essas energias, essas frequências que vêm das pessoas, que vêm das coisas, só que também energia que vem da composição de tudo isso que é o ambiente que a gente está. E qual que é o segredo da meditação? O que a meditação trouxe de novo? É que no momento da meditação você começa a ativar outros sensores, igual os da nossa mão, dentro de nós, porque existe em todo o nosso corpo esses sensores. Só que com a meditação você começa a descobrir que o ar, ele entra dentro de você e vai passando por todos os seus órgãos. Afinal de contas é o ar que nos mantém vivo, ele entra pelo nosso pulmão, vai pelo nosso coração e pela nossa corrente sanguínea ele vai para todos os nossos órgãos. Quando nós inspiramos, e ele está indo, em poucos segundos ele volta. Se o ar traz toda essa história que está aqui, a energia de todos vocês para dentro de mim, e mesmo sem sentir o ar, você está absorvendo tudo isso. A questão é a oportunidade de você começar a sentir esse ar que está aqui fora. Com uma simples inspirada e a capacidade de entender o que está vindo no ar, de volta, de sentir o que está vindo no ar, você consegue ler essa história. Você consegue ler a história de uma pessoa que está na sua frente. Você consegue ler a história do ambiente, se o ambiente está bom, está carregado, está pesado. Mas vamos lá, né, gente? Está falando de um ambiente muito grande. Agora imagina que essa pessoa pode estar no seu lar, pode ser a sua esposa, o seu filho, e tem uma história para contar. E essa história que vem, gente, vem muita coisa. E tem uma parte mais legal ainda. O ar, quando está entrando, ele está levando essa história para dentro de nós, para todos os nossos órgãos. Só que o ar que sai de dentro da gente, o ar que sai de dentro da gente passou por todos os nossos órgãos. E ele está carregando uma história que dentro do nosso corpo tem toda a nossa vida. Tudo que a gente se alimentou, viveu, se emocionou, pensou, está gravado em nós. E esse ar, quando está saindo, ele está trazendo toda a história por onde ele percorreu. E é essa história que a gente precisa ler. É essa história que a gente precisa sentir para saber como é que está a nossa saúde. Quem diria, se a gente souber ler a história do ar que vem de dentro da gente, a gente vai descobrir onde estão as nossas doenças, aonde estão as nossas potências, aonde estão os nossos segredos. E isso, gente, pode facilmente ser transformado em palavras, em imagens, porque existem imagens, é só fechar o olho, vai vir imagens em sua cabeça. Pode ser imagem desde que você nasceu. Todas as imagens da nossa vida, gente, estão guardadas no nosso cérebro. Não sumiu nenhuma. Até mesmo aquela que você era bem pequeno. Só que o nosso cérebro ele oculta isso para nos preservar. Porque nós não precisamos lembrar disso todo momento. Mas quando você fala de saúde, é muito importante você saber a história de todo o seu organismo.
E como é que você faz para escutar essa história? Para sentir essa história? É exatamente igual à leitura da energia que está ao nosso redor. Você precisa entender as frequências e você começa a entender uma pessoa, você. Quando você entende quais são os sensores que leem essa história, esses sensores estão dentro do nosso corpo. Todo o nosso organismo é composto por centros e sensores que fazem essa leitura. Só que a gente está tão ocupado com o dia a dia, gente, que a gente não tem tempo de escutar nenhuma pessoa do nosso lado, quem dirá o que o nosso corpo está nos dizendo. Só que através da meditação, você começa a ativar esses sensores e fazer essa leitura. E a leitura que vem de fora, ela é até mais fácil de entender, porque você está vendo as pessoas. Quando uma pessoa está mal à sua frente, é fácil de visualizar. Mas quando você começa a entender o ar que você está expirando e está vindo a energia dessa pessoa, você consegue saber realmente o que está vindo. Só que você precisa treinar os seus sensores para entender como acontece isso. Traduzir isso em palavras. E essa parte nossa, que é a parte da fala, do ouvido, são sensores completamente ativados para perceber isso. E você consegue facilmente, com pouco treino de meditação, entender o que está fora. Só que o que está dentro tem um processo de tradução. Por quê? O que vem de fora passa pelo seu centro de comunicação, vai para o seu coração e ele espalha pelo seu corpo. Por isso que é o coração que sente tudo. Isso não é romance, gente. Isso é química, é física. É o teu coração que traduz esse oxigênio para levar para o seu corpo. E o ar que sai de dentro de você também. Ele volta e termina no coração e ele sai através de um sopro. Só que esse sopro também merece uma tradução. E para isso você tem que treinar os seus sensores para que ele traduza para você que o que você está expirando está vindo com energia, com saúde, com felicidade. Ou ele pode simplesmente estar trazendo algo que está gravado lá dentro de você e que você precisa tirar isso de dentro de você, porque é isso que está te deixando doente. Às vezes você acha, não, eu pisei descalço no chão e fiquei doente. Gente, a temperatura não deixa ninguém doente. O que deixa doente é a imunidade. A nossa imunidade baixa, aliada à temperatura, a calor, tudo isso nos faz ficar doentes. Então, se você tem a tua imunidade equalizada por esses sensores, você não fica doente. Não tem como ficar doente. Então, esse é um dos grandes segredos. Só que onde está o centro de energia que controla a nossa imunidade? Quem já ouviu falar aí da glândula timo, que está do lado do nosso coração? Essa glândula que está aqui, que ela é fase de filmes, quando a pessoa bate no peito, ela está ativando a imunidade, a força. Esse é um dos principais sensores do nosso corpo, que ele está junto com o coração. É ela que traduz o ar que vem e o ar que volta. Então por isso que é engraçado quando a pessoa começa a meditar e ela fala, não, mas em alguns minutos de meditação me veio uma imagem de quando eu era criança. Ela está sintonizando o sensor que está trazendo essa imagem que está guardada. Essa imagem pode estar fazendo bem, pode estar fazendo ruim. Se ela estiver fazendo mal para você, você simplesmente tem como tirar essa imagem dentro de você. A emoção dessa imagem, porque a memória nunca vai sumir de lá. E nem precisa. Mas a emoção daquele momento, você tem como tirar ela de dentro de você. E é onde entra um dos grandes segredos do método da meditação do ser. Que você tem como tanto escolher o que você coloca dentro de você, quanto o que você tira de dentro de você. Desde que você tenha os sensores todos habilitados. Gente, eu descobri isso não foi de uma forma muito fácil, porque em 2012 eu desmaiei dentro do meu carro dirigindo e apaguei totalmente. Só que quando eu acordei, eu senti o meu corpo todo eletrocutado, como se tivesse tomado um choque de desfibrilador, só que não tinha ninguém dentro do meu carro, estava só o meu carro atravessado numa avenida, com um monte de gente buzinando, e quando eu voltei, todos esses sensores do meu corpo estavam enlouquecidos, dando vários choques. E eu passei 30 dias de caos, gente, porque eu achava que eu ia morrer ou que eu ia voar. Então foi terrível, só que eu passei 5 anos entendendo respiração e meditação para entender o que é isso. E eu passei mais 5 anos, aliás, 5 anos entendendo como traduzir tudo isso. E foi nos últimos 2 anos apenas que eu descobri que eu preciso levar isso às pessoas. Porque é fácil você treinar um sensor, é fácil você identificar esses sensores, dar nome para eles, porque eles estão dentro de você e é você que manda não só no seu cérebro, não só na sua boca, você manda em todos eles. E através da meditação você começa a entender
codificar e dizer para cada sensor o que ele precisa fazer por você. E nisso você começa a saber simplesmente com um assoprar se a tua saúde está perfeita ou não, ou o que precisa. Isso é muito interessante, gente, porque nós se alimentamos todos os dias e a gente come sem saber o que a gente está comendo. Quando você treina o sensor que sente os alimentos, a hora que você come um alimento, na mesma hora você já sabe se esse alimento te faz mal ou bem. Eu aprendi isso estudando a meditação indiana chamada Ayurveda, que é medicina alimentar. E você consegue saber no momento que você se alimenta se o alimento te faz bem ou não. E eu não vou falar para vocês quais alimentos fazem bem para você, porque cada um é um indivíduo único, especial. Mas você, com esse sensor ativado, você vai saber qual alimento te faz bem e qual alimento te faz mal. E nisso você começa a ter uma habilidade gigantesca de entender cada alimento, cada pessoa e principalmente entender você. E aí, gente, quando a gente acha que já descobriu tudo, a gente vai lá e descobre uma coisa mais legal ainda. Sabe o ar que está entrando dentro de você? Ele está entrando com a energia que está fora. A energia que sai de dentro de você com o ar, ela já sai com a leitura do que está dentro de você. Só que o ar que vem de fora, você tem como dar um comando para esse ar. Você tem como dizer em palavras, imagens, do jeito que for melhor para cada um, você tem como dar um comando para esse ar entrar dentro de você com uma mensagem. Você tem como conduzir esse ar dentro de você para que ele leve uma mensagem para todas as suas células do seu corpo. E ele pode passar pelo seu coração, pelo seu fígado, que talvez não esteja tão bem, pelo seu rim, e levar uma mensagem de cura, levar uma mensagem de felicidade, para que comece a funcionar da forma correta. E é isso que eu explico na meditação e no último capítulo desse livro, que é a autocura, que é a cura do ser. Você consegue mandar o ar que está vindo de fora para esse órgão com uma mensagem de que você quer se curar, que você quer viver. E por isso que eu digo, quando você descobre esses sensores e descobre que você comanda toda essa máquina, eu digo nas minhas lives, né, que o ser humano é um ser perfeito, livre, feliz. Na verdade, o ser humano é o que ele quiser. Ele só precisa aprender a comandar tudo isso que a gente tem. E isso você vai aprender a comandar com a meditação, com a respiração, que é algo mais simples do que respirar, né, gente? Só que eu digo para vocês, a maioria de nós aqui não sabe se alimentar do ar. Sabe essa respiração que a gente faz normal? A gente não pegou nem 10% do oxigênio e do nitrogênio que vem nele, dos vapores. Quando você vai se alimentar de ar, você se alimenta igual você se alimenta da melhor refeição que você tem, que você saboreia, que você degusta. Então a alimentação do ar, gente, é uma inspiração onde você vai inspirando lentamente até esse oxigênio ficar 100% dentro de você. E não só o oxigênio, toda a energia que está flutuando no ar. Por isso que quando você chega num ambiente e você faz uma inspiração profunda, naturalmente você já sabe se esse ambiente está bom ou está ruim, ou não está legal, e você pode se retirar. Ou se é um ambiente fantástico, você fica ali e aí você consegue absorver muito mais do que só o ar desse lugar, do que só o oxigênio. Então essa habilidade, ela está em nós, a gente só precisa ativar ela. Só precisa treinar os nossos sensores, igual a gente treinou o tato, quando você era criança, caiu no chão, relou na parede, você foi treinando o seu tato. Mas os sensores internos, a gente não consegue, não é tão simples. Mas a gente usa eles sempre, quando você tem algum momento de muita felicidade ou de muita tristeza, isso grava, não só no seu cérebro, isso grava em algum centro de energia do seu corpo. E cada centro de energia é responsável por uma coisa. O centro da angústia está no estômago, o nosso segundo cérebro, as emoções. O nosso centro de comunicação, quem tem medo aí de falar em público, tem alguma coisa na comunicação, na energia da comunicação que não flui. Então tudo isso você é responsável porque é a história da sua vida. E também em homenagem ao Dia do Escritor, que foi ontem, né, gente? Eu digo para vocês, o ar traz para dentro de nós uma história e ele também tira a nossa história para fora da gente. A gente tem como levar a nossa história para as pessoas, não só falando, simplesmente por respirar. Só que quem está com a caneta dessa história é vocês. É vocês que escrevem a história de vocês. É vocês que dizem quando e como e que mensagem que vai entrar através do ar para todas as suas células. E aí todas as suas células, todo o seu organismo, desse ser fantástico, chamado ser humano, começa a movimentar tudo dentro de você, para você.
E quando o ar sai de dentro de você, você também pode colocar uma mensagem nela, que é o que eu estou fazendo aqui. O ar está saindo de dentro de mim, levando uma mensagem para contaminar o quê? A energia que está tudo aqui. Todos vocês estão sendo impactados pela energia que eu estou passando através da fala para vocês. Mas se eu estivesse só soprando, a energia já estaria indo igual. Mas quando você fala, você emite a frequência do som e aí ela grava nas pessoas. E sim, para você trazer a energia que você quer para dentro de você, adivinha como é que é? Falando. Por isso que todos os dias de manhã, né, Márcia, você tem que acordar e fazer o seu boot, fazer a sua oração. Você está recitando as mensagens que estão indo através do oxigênio para todas as suas células. Cada som ela é uma vibração que vai para o seu coração, que vai através do oxigênio para o seu órgão que você mandou. Se você der um comando, uma ordem, vá para o coração, ele vai. Só que é o coração que traduz tudo isso, tá, gente? Por isso que a meditação é um dos grandes segredos do ser humano e está em todas as culturas e filosofias. É a oração no catolicismo, na religião, no protestantismo, todas elas. É a meditação ocidental, é o autofoco, é a concentração. Tudo isso é você recitar aquilo que você quer dentro de você ou que você quer tirar de dentro de você. Então esse segredo, hoje ele, com a tecnologia, está sendo exposto a várias pessoas. A gente só precisa entender qual que é a melhor forma de entender isso. E a partir de agora você começa a recitar, a levar para vocês. Eu gosto da palavra meditar, que para mim ela tem um significado muito bom, que é me-editar. Você tem a capacidade de se editar e transformar você naquilo que você quer ser de verdade. Então, ou seja, o ser que está na sua frente no espelho, você tem a habilidade de fazer qualquer tipo de transformação, desde que você queira, desde que você saiba como fazer isso. Eu estou trazendo para vocês aqui um formato dos muitos que já existem, só com uma tradução mais nova, porque isso está escrito em vários livros há mais de 2000 anos, mas essa linguagem ela é mais clara porque é da nossa atualidade. Meditação e respiração é uma coisa mais comum hoje. Você só precisa saber como fazer isso. Isso não toma mais que 10 minutos de manhã e 10 minutos antes de dormir. Isso muda o teu dia, muda a sua noite e muda a sua vida. Então, por isso, gente, eu levo essa mensagem de uma forma muito transparente, né? É um método autoral que eu mesmo desenvolvi estudando esses 12 anos sobre meditação, né? E por que é atual? Porque eu estou na atualidade, gente. Eu sou um executivo de mercado, estou numa grande empresa multinacional, tenho um time gigantesco que hoje eu já transforma mais de 2 anos com meditação. Então, ou seja, é uma atualização de tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, eu peço a vocês, quem tiver a curiosidade, né, tanto no livro quanto no meu site, Denis W, redes sociais, fiquem à vontade também para me seguir. E lá eu conto tudo bem abertamente, os segredos para que a gente consiga utilizar a respiração e a meditação como uma forma da gente editar esse ser que está na nossa frente. E está na mão de vocês a responsabilidade agora, gente. Fica com vocês e leve para o máximo de pessoas possíveis. Ok? É isso aí, gente. Obrigado! Obrigado, Márcia, pela oportunidade. Valeu, gente. Obrigado. E logo teremos imersões aí.